chegamos ao momento da nossa palestra da noite. Quando começou a reunião, eu ia chamar o Mauro para ficar aqui na mesa com a gente. Por que eu não chamei? Porque eu acho que seria injusto chamar o Mauro sem falar do currículo dele, falar que é o Mauro Osório, né? O Mauro é uma pessoa muito querida, ele é um quadro técnico da LERJ, é o homem que mais conhece do estado do Rio de Janeiro, né? E a pessoa que pode nos fornecer as informações importantes para nós na vida sindical e na categoria, para sabermos quais as perspectivas do estado do Rio de Janeiro nos próximos anos. Então, antes de chamá-lo, eu vou dizer para vocês quem é o Mauro Osório. Na verdade, o que está aqui no material de vocês é um resumo. É um resumo. Porque o currículo dele tinha 6 páginas, né? Tentei condensar aqui em um parágrafo. Mauro é economista, doutor em planejamento urbano e regional pelo FRJ, foi o primeiro colocado no concurso para professor de economia política na Faculdade Nacional de Direito da FRJ, ministro de disciplinas na graduação, mestrado e doutorado, coordenador do Observatório de Estudos sobre o Rio de Janeiro, vinculado ao programa de pós-graduação da FND da FRJ, cadastrado nos grupos de pesquisa do CNPq, coordenador e autor de diversos artigos científicos e publicações, membro do Conselho Editorial de revistas acadêmicas, autor de diversos artigos sobre o estado do Rio de Janeiro e o desenvolvimento regional em jornais de grande circulação como o Globo e a Folha de São Paulo. Ele é o presidente da assessoria fiscal da LERJ no período de 2020 a 2024. Eu peço uma salva de palmas para receber aqui Mauro Osório, o nosso palestrante da noite. Temos a honra de receber no nosso congresso. Mauro, fique à vontade para dispor do tempo. Como combinamos, quando acabar a palestra, vai haver, então, um espaço para os senhores se manifestarem. Boa noite aí a todas e todos. Gostei de ver a animação aí de servidores, né? Enfim, mas eu vou estar trazendo aqui uma série de informações sobre o estado do Rio de Janeiro. E, na verdade, a nossa responsabilidade é muito grande, né? Seja como professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Faculdade Nacional de Direito, né? E como também lá na LERJ, a LERJ criou, o presidente André Ciliano deixou inclusive um abraço aí para vocês. E, enfim, nessa correria desse momento, hoje ele infelizmente não pôde estar aqui. E eu estou na LERJ, estudo Rio de Janeiro já há bastante tempo. Estou na LERJ desde já 2 anos. Foi criado lá uma assessoria fiscal. Essa assessoria fiscal ela foi copiada do Instituto Fiscal Independente do Senado. E a ideia é uma instituição com autonomia. Nós temos mandato, a diretoria da assessoria fiscal, com autonomia, com liberdade para estar pensando o estado do Rio de Janeiro, os seus dilemas, as suas potencialidades, e está propondo saídas para uma crise que, infelizmente, o estado tem, que é estrutural, que é bastante profunda, e também, claro, colocar para vocês aqui as alternativas. Então, estamos trabalhando lá com total liberdade, né? E trazer aqui para vocês esse diagnóstico. O estado do Rio de Janeiro, nós temos uma coisa curiosa, né? Não só por ter sido capital, mas também porque o Rio de Janeiro tem um historiador de arte que foi prefeito de Roma, chamado Júlio Argan, e o Júlio Argan, ele aponta que todo país do mundo tem uma cidade que é a sua referência internacional, e não necessariamente a capital. Se nós olharmos os Estados Unidos, provavelmente a gente vai pensar em Nova York e antes de pensar em Washington. Na Austrália, nós vamos pensar em Sydney antes de pensar em Canberra, né? Eu confesso até que, até poucos anos atrás, eu não sabia que Canberra era a capital da Austrália, né? E o Rio de Janeiro ainda é referência nacional. Quando a gente viaja para o exterior, se a gente falar que é brasileiro, provavelmente vão falar ou de Rio de Janeiro ou de algum jogador de futebol, né? Que esteja mais na moda nesse momento, mas enfim. Então, o Rio de Janeiro, por essa história de capital, pelo fato de ser a principal referência internacional, pelo fato de que, na verdade, não tinha, esqueci de saudar aqui também a diretoria, o Alzimar, o nosso presidente, agradecer
o honroso convite por estar aqui. Desculpe a minha informalidade, né? Quando eu fiz concurso para Faculdade Nacional de Direito, FRJ, eu fui para lá de calça jeans, né? E o pessoal ainda usava jaleco. Falei assim, mas não vou passar nessa prova, né? Todo mundo aqui formal, né? Área de direito, mas graças a Deus passei e estou lá dando aula até hoje, muito feliz, desde 1994. Atualmente eu sou o decano lá entre os professores, e tem um que entrou poucos meses depois de mim, mas enfim, deixar essa saudação aqui para o Alzimar, para o meu amigo Ramon, que está sempre lá pedindo informações aí sobre o estado do Rio de Janeiro. Bom, mas então a gente tem muito pouca tradição de reflexão regional no Rio de Janeiro. Não, o primeiro prefeito eleito da cidade do Rio de Janeiro foi o Saturnino Braga, em 1985, Alzimar. Então, os prefeitos eram nomeados e o momento eleitoral é sempre um momento que se discute mais a região. O Rio foi capital, o Rio é referência internacional. Então, a gente presta muito pouca atenção ao nosso estado e às especificidades do nosso estado. Então, é com muita alegria que eu recebi esse convite aí da Alzimar e da diretoria do Cine Justiça, né? E a ideia nossa aqui é fazer essa conversa, né? E, enfim, e depois aí, quer dizer, perguntas, críticas, né? Para a gente estar continuando esse trabalho, tirar o estado do Rio de Janeiro dessa crise que existe, é fato, mas a gente tem muita potencialidade também. Eu fiquei muito feliz de ver a animação aqui de vocês, né? Nessa noite fria aqui na querida Teresópolis. Bom, eu vou começar colocando uns dados, quer dizer, sobre esse diagnóstico. São dados bons, infelizmente são dados ruins, e falar também das potencialidades e trazer algumas boas notícias, viu, Alzimar? O presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Henrique, falou do problema das dívidas do Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa criou agora uma CPI da dívida pública. E, Alzimar, pode ser que a gente consiga aí uns 60 bilhões de diminuição da dívida, porque o acordo com o governo federal que foi feito em 1999, ele foi um acordo bastante draconiano, quando se conseguiu adiantamento de royalties. Além de corrigir pela inflação, um dos contratos previa a correção pelo índice da Fundação Getúlio Vargas. O índice de correção, Alzimar, o índice de correção de uma parte da dívida é o IGP da Fundação Getúlio Vargas. De 99 para cá, ele dá mais de 600%. O IPCA dá 300%. A taxa Selic, que é a taxa do Banco Central, dá 1.400%. E uma boa parte do nosso acordo está pelo índice da Fundação Getúlio Vargas. E além de pagar a correção, que é justo, da dívida, ainda paga um juro. Mas, na verdade, o governo federal não é banqueiro, não é isso? Então, o que vai se propor é uma dívida do governo do Estado, do governo federal, de 134 bilhões. Se nós corrigirmos ela pelo índice oficial da inflação sem juros, essa dívida cai para 74 bilhões, de 134 para 74. Ou seja, sobra 60 bilhões para nós estarmos investindo em saúde, educação, em infraestrutura, não é isso? E então eu acho que essa é uma bela notícia para eu trazer aqui, para a gente não ficar trazendo só notícia ruim, que também tem, mas tem muita possibilidade. Uma vez eu estava conversando com a candidata a governadora na outra eleição, e ela perguntou para mim: Mauro, você não fica aí deprimido olhando os dados do estado do Rio de Janeiro? E aí eu falei: a gente tem que ser realista no diagnóstico e otimista na ação. Não adianta a gente ficar querendo jogar poeira aí para debaixo do tapete, né? Tem que limpar a sala, o quarto, o banheiro, tudo, né? E é isso. Então a ideia é a gente estar discutindo aqui, trazendo essa realidade e também as perspectivas. Eu vou passar aqui, vamos ver se eu consigo me acertar aqui. Tá, bom, não sei se vai dar para vocês verem, mas o estado do Rio de Janeiro é o estado que tem a economia que menos cresce do país desde os anos 70. Nós perdemos aí quase 40% de participação no PIB nacional. Então a gente precisa entender por que esse baixo dinamismo do estado do Rio de Janeiro. Eu vou procurar falar com clareza, né? O caso do Drummond de Andrade diz que não fez simples porque não tive tempo, né? Mas procurar falar com clareza e, ao mesmo tempo, objetividade para a gente poder tocar os trabalhos. Vocês devem ter um jantar aí hoje também, mas procurar trazer com clareza a situação e a perspectiva do estado de Janeiro. Então, a primeira questão é essa: nós
somos a unidade da federação menos dinâmica. Nesse período, a gente perdeu uma participação, do ponto de vista do emprego industrial. Nós éramos o segundo país em emprego industrial, hoje nós somos o sexto. Nós fomos ultrapassados por Minas, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E a indústria ela é muito importante, porque ela paga um salário mais alto, médio, do que comércio e serviços. Uma indústria que se instala no estado de Janeiro, ela também vende para outros estados e ela traz renda nova, né? E a gente tem esse problema sério de desindustrialização. Bom, o que já era ruim piorou. De 2014 para cá, de dezembro de 2014 para cá, o estado do Rio de Janeiro ele mergulhou, vocês acompanharam aquela crise aqui de 2016, 2017, nós sofremos uma tempestade perfeita, né? O que ocorreu? Ocorreu que houve o fim dos mega eventos, que na verdade deixaram poucos legados. O preço do barril do petróleo, que estava em torno de $100, caiu para $30, né? Houve a Operação Lava Jato. A Petrobras ela mudou muito a política dela, enxugando muito, além dos problemas que ocorreram. Ela adotou uma nova estratégia de ser simplesmente uma empresa de extração e venda de petróleo bruto. E aí, com isso, muita gente foi demitida, principalmente o pessoal terceirizado. E nós chegamos a perder no estado do Rio de Janeiro 800 mil empregos com carteira assinada entre dezembro de 2014 e dezembro de 2020. Agora já se recuperou cerca de 200 mil empregos, mas nós ainda estamos com a perda de mais de 500 mil de empregos com carteira assinada. Então, quando a gente anda na rua, né, na cidade do Rio de Janeiro e outras cidades também, tanta gente pedindo comida, né, não é nem pedindo dinheiro, né? Tá certo? Quer dizer, porque de fato a gente tem uma situação grave de desemprego e que a gente tem que ver como a gente supera esse estado de coisa. Eu fico vendo, né? Pessoas falam, a pessoa está aqui pedindo dinheiro, preguiçoso. Não, gente, falta emprego mesmo, né? Então a gente precisa dinamizar o Estado, precisa preparar as pessoas, precisa atrair empresas, precisa ter uma renda básica para as pessoas não morrerem de fome, não é só questão de justiça, né? De solidariedade com as pessoas. Então, programas são fundamentais e eu acho que a sociedade, principalmente quem tem mais renda, né? Um dos problemas do Brasil é uma estrutura tributária muito complexa e muito regressiva. Ou seja, muita taxação sobre o consumo, sobre a produção, sobre o assalariado e pouca taxação sobre o lucro e sobre as heranças. Então a gente precisa também ter uma mudança tributária, uma reforma tributária, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, onde a gente taxe menos o consumo, taxe menos a produção e taxe mais a riqueza, a renda, né, o lucro e a riqueza. Mas vamos lá. Período mais recente, a economia brasileira volta, a economia do Estado de Janeiro volta a crescer, mas ainda temos muitos desafios. Eu diria que a gente ainda não saiu do círculo vicioso. Estou vendo que nem todos vão conseguir enxergar, Osimar, mas a apresentação está aí à disposição para quem depois quiser detalhar ou pode nos procurar. O Osimar tem o nosso contato, nos procurar lá na Assembleia Legislativa. Do ponto de vista do emprego, também a gente já está gerando 200 mil empregos, mas ainda continuamos com a geração de emprego abaixo da média nacional em termos percentuais. Ou seja, o Rio de Janeiro, ele perde de 70 para cá quase 40% da sua participação do PIB nacional, né? Ele tem uma crise extremamente grave, muito mais grave do que a crise brasileira, de dezembro de 2014 para cá, e agora a gente está se recuperando, mas ainda se recupera com um dinamismo abaixo da média nacional. Então, com toda sinceridade e franqueza, né, na verdade, nós não saímos ainda desse círculo vicioso. E eu vou estar discutindo aqui com vocês, uma das questões para sair desse círculo vicioso é a gente reestruturar o nosso setor público estadual. Ele é um setor público muito desestruturado, envelhecido, com problemas extremamente graves. Agora está havendo um problema de contratação de pessoas sem a devida transparência, num órgão que deve ser, o ICPS deve ser o IBGE estadual, e, pasmem,
O IBGE estadual, Alcimar, não tem um estatístico de carreira. Nenhum. A nossa Secretaria de Assistência Social não tem um assistente social de carreira. Nenhum. Tá? Então a gente tem uma crise fiscal com pouco funcionário público. E um Estado que, por baixo da mínima econômica, vem perdendo receita. Então a gente precisa gastar melhor, mas a ideia, a visão que às vezes algumas pessoas têm de que o Rio de Janeiro é como um playboy, né? Um playboy que tem um pai rico e que qualquer dinheiro que se dê nunca dá conta. É claro que tem problemas, tem corrupção, né? Teve, infelizmente, muita gente presa, algumas até justamente, outras não justamente. O nosso Tribunal de Contas, gente, falando com muita sinceridade, como eu sempre falo, ainda bem que eu tenho mandato na LERJ, né, e também fui convidado pelo presidente, mas o nosso Tribunal de Contas, até poucos anos atrás, ele gastava mais do que o de São Paulo, Zimar. E olha que São Paulo tem 600 municípios para fiscalizar, aqui tem 92. Olha que São Paulo tem uma receita tributária que é 3 vezes maior do que a do Estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem muito que discutir, tem muito que avaliar o porquê dessa crise e como sair dela. Bom, aqui nós temos a receita, e esse dado da receita do Estado do Rio de Janeiro reafirma o que eu estou dizendo. Em termos de receita de ICMS, que é o principal imposto do Estado, nós estamos na 13ª posição. Isso é por quê? Porque a gente tem pouca empresa para arrecadar. A gente também tem problema de falta de servidor na Secretaria de Fazenda. Às vezes não tem tanta transparência assim também na cobrança dos impostos. E precisa discutir também os incentivos fiscais. Mas o problema central é de pouca estrutura produtiva de base para arrecadação de impostos. Então não tem saída para o Estado do Rio de Janeiro sem voltar a crescer, sem diversificar a sua estrutura produtiva. Esquece quem pensar que vai resolver o problema do Estado do Rio de Janeiro, principalmente cortando despesa, principalmente tirando o direito dos servidores da Justiça ou do Executivo, né? Porque não é por aí. E não existe serviço público sem gente. Uma vez eu conversando com o Rafael de Minas Magalhães, que era advogado, foi vice-governador do Carlos Lacerda. O governo Carlos Lacerda foi um governo que fez bastante coisa. Provavelmente eu não votaria nele se tivesse a visão que eu tenho, mas foi um governo realizador. E sim, exato, eu jamais votaria nele. Mas uma coisa interessante, uma vez eu conversando com o Rafael de Minas Magalhães, eu perguntei para ele, um governo conservador de direita, e alguém falou a questão do problema dos mendigos, não era de direita mesmo. Mas uma vez conversando com o Rafael, eu perguntei qual foi a principal qualidade do governo Lacerda. Ele falou para mim, concurso público. Ou seja, um governo, geralmente, que é mais de direita, que é a favor do Estado mínimo, foi um governo que fez muito concurso público. Então não existe justiça sem servidor, não existe serviço público sem gente. Não existe educação sem professor, não existe saúde sem médico, sem enfermeiro, são todos os trabalhadores necessários. Então, a indústria é muito robô, mas também tem muito emprego. Mas serviço principalmente é o quê? É gente. Então, o nosso desafio é como gerar mais receita. Também é claro como gastar melhor, mas o problema central é de receita. Eu acho que esse é um dos... E precisa estruturar o setor público. Talvez sejam 2 recados aqui que eu tenho que dar e que a gente tem que estar discutindo. Vocês estão participando de julgamentos também. E se hoje nós temos muito problema de fake news no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro, mais ainda, até porque como tem pouca reflexão, cada um fala o que quer. Eu tenho um programa, já tive uma coluna no Extra, e agora tem um programa lá na LERJ, que não é bem assim, que é exatamente para tentar desmistificar sensos comuns equivocados. Bom, vamos lá. Assim, gente, outro problema. O governo federal ele arrecada no Estado do Rio de Janeiro. Pode passar aqui, acho que não passou. Não, para frente. Desculpe, vamos lá. O governo federal, ele arrecada no Estado do Rio de Janeiro 200 bilhões de reais. Devolve para o governo do Estado, para as prefeituras, 45 bilhões.
A lógica é uma lógica de que os estados mais ricos contribuem com os estados mais pobres, o que está correto. Só que, na verdade, os dois estados que contribuem, o governo arrecada muito e devolve muito pouco, é Rio e São Paulo. Só que o Rio já foi rico, mas hoje não é mais, Alzimar. Ou seja, nós perdemos quase 40% de participação no PIB nacional. Então a gente precisa rediscutir esse pacto federativo. Então eu acho que chegando aí o governo novo, a gente vai ter que levar essa discussão, porque não é justo que Minas Gerais, que hoje tem uma situação melhor que o estado do Rio de Janeiro, o governo federal devolva para o governo do estado, a prefeitura, metade do que ele arrecada. E no Rio ele devolve só 1/4. Então a gente precisa fazer o nosso dever de casa, mas a gente precisa, sem virar provinciano, precisa também saber defender nossos interesses legítimos. O estado do Rio de Janeiro, ele, ao contrário dos demais estados, que às vezes até são excessivamente provincianos, nós sofremos do problema inverso. Ou seja, a gente olha pouco para as questões do nosso estado. A nossa tradição, costuma brincar, né, dos jornais do Rio, mais tradicionais historicamente, Globo, Jornal do Brasil. Eu sou professor da Faculdade Nacional de Direito, eu brinco, se não falar o nacional lá, eu apanho, né? O mais cosmopolita pensa mundo, o mais provinciano Brasil, o estado do Rio de Janeiro, que quase ninguém pensa, e a gente precisa também brigar pelo nosso quintal, o que for interesse legítimo no quadro federativo, né? Vou voltar aqui, estou me atrapalhando aqui às vezes. Bom, voltando à questão do servidor, o estado do Rio de Janeiro, do Poder Executivo, o servidor ativo, né, nós somos o segundo estado que menos gasta, em termos de percentual da sua receita, gasta com servidor público do Poder Executivo. Então, na verdade, quer dizer, não, está gastando demais, está gastando muito com funcionário, tem que diminuir o Estado. Não é isso, tem que reestruturar o Estado. Tem área que vai ter que aumentar. Como é que a gente pode fazer assistência social sem assistente social? Isso é uma maluquice, isso não existe, né? Tá certo? Então a gente vai precisar... Obrigado, gente. Então a gente precisa discutir o Estado, não é isso? Para desfazer mitos, né? Eu sempre pergunto, quando dizem, não, tem que diminuir despesa. Mas aí eu pergunto, aonde? Quando a Firjan, às vezes eu adoro falar mal da Firjan, principalmente quando eles estão ausentes, mas falo mal na presença também, né? Firjan faz tudo menos discutido. Não, tem corta. É claro que tem que cortar onde tiver excesso, mas tem muito lugar que tem falta. Então, se o problema é de despesa, tem que me dizer como é que a gente vai fazer para diminuir, onde é que vai deixar de ter e como. Com certeza não vai ser cortando assistente social, porque não tem, nem estatístico. Tem que cortar os 18 mil fantasmas, aí é outra coisa, mas estatístico não tem no CEPER, né? Então esse dado é um dado oficial. Nós somos o segundo governo que menos gasta com servidor público ativo. Vamos lá? Bom, Santa Catarina é o inverso do estado do Rio de Janeiro, historicamente. Tem uma estrutura produtiva muito integrada. Aqui nós temos a Petrobras, mas apenas 25% dos fornecedores da Petrobras estão no estado do Rio de Janeiro. E a gente não pode cobrar o ICMS sobre o petróleo. O ICMS sobre o petróleo é cobrado no destino e não na origem, ao contrário dos outros bens e serviços. Então, muitas vezes as pessoas falam, o Rio de Janeiro está muito concentrado no petróleo. Na verdade, nem o petróleo a gente tem, porque a gente tem a extração em alto mar, mais de 75% dos fornecedores estão fora do estado de Janeiro, mais de 60% no exterior. E aí, quando ocorre algum problema, como agora na Ucrânia, o preço do petróleo vai para a lua e a gente tem que ficar pagando gás de cozinha em dólar, não faz o menor sentido. A gente precisa, as grandes empresas de petróleo do mundo, elas são integradas. É do alto mar até o posto. O custo da Petrobras é basicamente em real. E não faz sentido, gente, sinceramente, ficar tirando ICMS e se cortaram bilhões em saúde para principalmente a classe média como eu poder pagar menos
pela gasolina no posto. Tá ótimo, meu neto usa meu carro, a beça e tal, estou gastando muito menos, né? Só pego o carro agora para levar, quando meu neto andar de carro por aí, é jovem, para se divertir, mas não tem cabimento. Não tem cabimento. O que precisa é a gente ter refinaria. Olha só, gente, claro que o Brasil não vai ser um país autárquico, não vai produzir tudo. Mas a gente não pode importar 26 bilhões de dólares todo ano em remédios, em aparelho de respiração, que a gente viu agora que faltou na pandemia, e aí não tem nem onde comprar. Então a gente precisa ter uma estratégia nacional, para ser democrática, mas procurando produzir o que puder dentro do país, gerando emprego no país, dependendo menos de importação. E a área do petróleo pode ser muito o estado do Rio de Janeiro, porque essa estrutura produtiva pode ter uma parte dela significativa aqui. A área de saúde, nós temos aqui a Fiocruz, que foi muito importante para salvar milhares de vidas. Nós temos a UFRJ. Na Viva o SUS, exatamente, Sistema Único de Saúde. Eu tive a alegria de, ainda com 30 anos, ter trabalhado na criação do SUS. Fico até arrepiado de falar isso, nessa plateia tão simpática aqui, e consciente, né? Quer dizer, o Sistema Único de Saúde é o maior sistema público de atendimento do mundo. Quer dizer, tem problemas, um deles é de subfinanciamento. A gente não pode ficar importando um monte de coisa. O dólar desvaloriza, o custo do SUS cresce. O que a gente precisa é ampliar, apoiar o SUS, que é o Sistema Único de Atendimento à Saúde. E o estado do Rio de Janeiro, gente, pode ganhar muito com isso. Aqui está a Fiocruz, aqui está a UFRJ, aqui tem o Vital Brasil e Niterói, tá certo? Então a gente precisa estar diversificando a estrutura produtiva, e o Estado tem um papel fundamental nisso. Em Santa Catarina, a gente está vendo aqui, tem quase 30% do emprego, Osimar, é industrial. A indústria continua fundamental. E lá a gente tem uma estrutura produtiva integrada. A gente tem grandes empresas como Secrisa, Combustíveis Tigre, como Sadia, antiga Perdigão, mas tem toda a cadeia produtiva. Aqui a gente tem a Bayer, Belfor Roxo, mas quase não tem emprego. Porque a nossa Baixada, principalmente São Gonçalo, não tem infraestrutura. Como é que uma empresa vai se instalar lá se falta água, falta luz ou falta energia elétrica? Tem uma coisa que é muito importante, por exemplo, nós privatizamos uma série de monopólios, né? Do gás, da água, da energia elétrica, e não tem agência reguladora. Então você troca o monopólio público por um monopólio privado sem agência reguladora adequada, não vai dar certo. E hoje falta muita energia elétrica, principalmente no interior fluminense. Então a gente precisa um pouco seguir o exemplo de Santa Catarina, que quase 30% do emprego é industrial, e volta a dizer, a indústria ela vende para fora também, traz receita nova. Um cabeleireiro aqui em Teresópolis depende da renda que tem em Teresópolis. Mas uma empresa de informática grande que tem aqui em Teresópolis, ela pode estar vendendo os softwares dela, os serviços dela para todo o Brasil. Então precisa ter mais atividades indutoras, e entre elas as atividades industriais. Bom, aí vamos para a taxa de desemprego, que até melhorou um pouquinho, mas ainda está muito alta. No Rio de Janeiro nós temos taxa de desemprego de mais de 12%. Brasil, quase 10%. Santa Catarina, 3,9%. Pleno emprego. Isso dentro do mesmo país. Então a gente precisa olhar o que precisa fazer no estado do Rio de Janeiro para diversificar a estrutura produtiva. Eu vou contar uma história para vocês. A indústria farmacêutica estava quase toda no estado do Rio de Janeiro. E aí se criou, a partir do início de 2000, os genéricos. Foi um avanço muito grande, né? E a Anvisa também, que é uma agência muito importante nossa. Surgiu muita indústria de capital nacional aqui. Das 20 maiores, 9 são nacionais. Dessas nacionais, qual que veio para o Rio? Nenhuma. Teve uma empresa que hoje está em São Paulo, que o BNDES, que está no Rio de Janeiro, ficou estimulando muito essa empresa para vir para o Rio, Osimar. Aí toda hora é um problema, porque a nossa máquina pública é muito ruim, gente. E não é culpa do servidor, é culpa de uma lógica, que é uma lógica, aliás, que vem
do golpe de 64, se caçou aqui a esquerda e a direita, e um camarada chamado Chagas Freitas articulou uma política de clientela que deu no que está aí, milícia. Essa indústria ela não ficou no Rio de Janeiro, porque um dos terrenos que ofereceram para ela, o cara foi lá olhar o terreno, apareceu o miliciano e falou: aqui você não entra. Esse terreno, na verdade, é meu. Ou seja, nós temos uma parte do nosso território, isso é um problema também da justiça, né, que está controlado, não é pela justiça, não é pelo poder público, é pela milícia, é pelo tráfico. Como é que nós vamos reativar a economia sem resolvermos a questão do controle territorial, né? Sem ter incentivos adequados, sem reestruturar o setor público, sem renovar a política? Nós temos eleições esse ano, gente, pelo amor de Deus. Vamos procurar prestar atenção e ver quem a gente vota. Que a gente precisa renovar a política do Estado de Janeiro, que entrou num processo de ciclo vicioso desde as cassações, que aqui caçaram a esquerda e a direita, e o Chaguinho, que era uma lógica de clientela. O Chagas, vou contar uma história para vocês, foi também aluno da Faculdade Nacional de Direito. Ele era o homem do Adhemar de Barros no Rio de Janeiro. Adhemar de Barros era conhecido como rouba mais faz. O Chagas era sócio minoritário do jornal O Dia, que vendia 300 mil exemplares. Pois bem, ele roubou o jornal do Adhemar. O Chagas é o cara que roubou o rouba mais faz. Ele criou uma lógica política que está aí de herança até hoje. Mudar isso depende de nós também. Depende de discutir, depende de votar corretamente, e votar em gente correta, que vai ter espírito público. Quem for mais conservador, vote alguém mais conservador. Quem for mais de esquerda, mas pelo amor de Deus, não vamos votar em miliciano. Vamos olhar direito. Vamos olhar direito em quem está votando. Vamos nos preocupar com a democracia. A política, ela não é uma coisa ruim necessariamente. Pelo contrário, não tem saída fora da política. Vai ter saído o quê? Na ditadura? Confiar em meia dúzia de sábios? Isso não deu certo. Isso não deu certo já, né? Então a gente tem que trabalhar a democracia, tem que trabalhar a renovação política do Estado do Rio de Janeiro. Bom, olha a educação. Isso aí é um ranking dos resultados do IDEB dos municípios das periferias metropolitanas do Sul e Sudeste. Todos os municípios da periferia metropolitana de Janeiro estão nos piores resultados. Ali, infelizmente, é do pior para o melhor. Todos. Não acho que a saída esteja só na educação. A educação é fundamental para a cidadania, não é nem para trabalhar ou para ficar rico, é para a cidadania. Mas é claro que se eu tiver as pessoas bem formadas, mas não tiver emprego, o cara vai trabalhar em outro estado. Meu irmão está em São Paulo, que tem mais gente aí querendo para Portugal. Só que Portugal é pequenininho, não é isso? Não dá para todo mundo, né? Não adianta, tá certo? Então a gente precisa resolver o nosso problema, e uma das questões é a educação, que hoje no estado do Rio de Janeiro é particularmente ruim. A educação pública, principalmente na nossa periferia metropolitana, que é onde estão os nossos piores problemas. Voltando aqui, vamos lá. O estado do Rio de Janeiro é um estado muito metropolitano, então a gente precisa resolver a questão metropolitana, né? Aqui é a relação emprego privado população. Enquanto no Sudeste nós temos 22 empregos formais para cada 100 habitantes, na nossa Baixada só tem 9. É um deserto produtivo. Em Belford Roxo é menos de 4. Então a gente precisa levar estrutura produtiva para a nossa periferia metropolitana. Para isso vai precisar de infraestrutura. Para a infraestrutura precisa de Estado. Então a gente volta à reestruturação do Estado, né? Bom, aí às vezes as pessoas falam: a saída do Rio é o turismo. Esse é um senso comum. Aí eu vou dizer, não é bem assim. Na pandemia, qual foi o município no estado de Janeiro que a maior parte da sua população precisou do auxílio emergencial? Búzios. Então, o turismo, ele é importante no estado de Janeiro, mas vai resolver num estado de 17 milhões de habitantes. O turismo, ele é muito sazonal, ele é informal, ele paga um salário baixo. A gente vai preferir ser um país do Caribe ou vai preferir ser a Noruega? Eu acho que seria melhor ser a Noruega. Então é claro que a gente tem que estimular o turismo, mas não está longe de ser a salvação. Longe.
A Prefeitura do Rio arrecada menos no mês do Carnaval do que nos outros meses do ano, ISS. Por quê? Porque no Carnaval uma parte da economia da cidade está fechada, é uma cidade de 6 milhões e meio de habitantes, tem gente que veio para cá se divertir, o Carnaval é maravilhoso, eu fui um dos criadores de Simpatia Quase Amor, adoro o Carnaval, né? Mas o fato é que não gera também todo esse dinheiro, quer dizer, ou seja, tem muito achismo no debate sobre o Estado do Rio de Janeiro. Então a gente precisa do turismo, precisa da indústria, precisa do complexo da saúde, precisa diversificar a economia num estado de 17 milhões de habitantes, né? Qual é a agenda, então? Reestruturação do setor público. Não dá para ter uma fundação com 18 mil fantasmas sem um estatístico, né? Precisa ter assistente social, precisa ter uma companhia de desenvolvimento que funcione. Não pode lotear o Estado. Você tem que ter pessoas que tenham liderança, é claro. Cai para ser um secretário, tem que ter liderança. Cai para ser um presidente de sindicato, tem que ter liderança. Mas precisa conhecer, não pode lotear. Isso é uma maluquice, né? Vamos lá. Precisa ter planejamento, como rotina. Ou seja, quer dizer, onde é que a gente vai? Como é que a gente faz? Tem um autor chamado Albert Hirschman, economista americano, que diz o seguinte: não dá para dizer o que gera desenvolvimento, é uma conjunção de fatores e o mais difícil é começar. Quais são os starts? A nossa periferia metropolitana, ou falta água, ou falta luz, ou falta esgoto, né? Vamos fazer um grande plano de infraestrutura para a nossa periferia metropolitana. A Alerj criou aí um fundo soberano, vai estar com mais de 5 bilhões até o final do ano. Se a gente recuperar esses 60 bilhões, não vamos sair distribuindo que nem o dinheiro da SEDAI. Tá certo? Vamos fazer um plano para esses 60 bilhões. Vamos fazer um plano de habitação, vamos fazer um plano de investimento em infraestrutura. Isso vai gerar emprego, isso vai possibilitar atrair indústria. Tem a Rio Polímeros em Caxias, uma grande planta petroquímica de primeira e segunda geração. Não foi indústria de plástico para lá. Por quê? A grande empresa, ela cria sua infraestrutura, ou ela negocia com o poder público. A pequena e a média precisa encontrá-la pronta. Então tem Tubo Chile no Santa Catarina e tem também as indústrias pequenas e médias de plástico. Ou seja, você tem as grandes empresas, são âncoras, e tem a cadeia. Aqui as grandes empresas são enclave, a Petrobras é um enclave do Estado do Rio de Janeiro. E você só vai resolver isso se estiver um Estado com infraestrutura organizada. Então eu acho que brigar por esses 60 bilhões e fazer um grande plano de investimento em infraestrutura, eu acho que é um belo programa para a gente começar a pensar quais são os starts. Como é que, ou seja, os países podem viver ciclos virtuosos ou ciclos viciosos. Como é que a gente sai desse ciclo vicioso? Como é que a gente entra no ciclo virtuoso? Quais são os starts? E até autoestima também, que também é importante para o desenvolvimento, as pessoas acreditarem. Bom, nós temos uma metrópole muito desigual, gente. A gente fez a Olimpíada, eu defendi que tivesse a Olimpíada aqui, não que fosse na Barra, tinha que ser na zona suburbana. Mas hoje eu votaria contra. Não pode a gente ter um velódromo na Barra que, se não tiver ar-condicionado, empena a pista. E ao mesmo tempo ter a Pavuna com a situação que a Pavuna está. Então isso foi uma arrombada, deixou uma dívida enorme para a cidade do Rio de Janeiro. E acho que a gente não vai repetir esse erro de novo, acho que, enfim, esse risco não existe, né? Mas a gente precisa estar discutindo essa metrópole, como diminuir a desigualdade dela e como é que é a desigualdade. Geralmente as pessoas pensam que é favela, não favela. Também é, mas é muito centro-periferia. Quer dizer, onde é que estão os piores índices de desenvolvimento social? Tem um Instituto Pereira Paz da Prefeitura, já tive a alegria de ser presidente lá. Onde estão os piores indicadores da cidade do Rio de Janeiro? Estão na Baixada, estão em Japeri, estão na Pavuna, estão em Santa Cruz. Então, às vezes a gente olha, quer dizer, a Rocinha tem problema, principalmente de pulmonar, porque o pessoal se amontou ali para pegar e poder trabalhar no Leblon, poder trabalhar em São Conrado. Tem gente na Rocinha que aluga 8 horas de cama. Não é nem o quarto. Também nesse frio até é bom, né? A cama fica quentinha, né? Sai um, entra outro, né? Mas é óbvio, tirando a brincadeira, é um horror. Mas se nós olharmos a Pavuna, eu não vou fazer essa maldade com vocês, mas eu seria a favor de todo o serviço público do Estado de Janeiro
executivo, judiciário, legislativo, fosse todo mundo ali para Pavuna, para a Fazenda Botafogo. Tem metrô, tem trem, e a gente estaria onde está a pobreza, que é quem mais precisa de serviço público. Eu defendo que o governo do Estado, que não tem um prédio, um centro administrativo, quem faça aqui na Fazenda Botafogo. Se a gente não olhar os problemas, se a gente não estiver andando e vendo, gente, tá certo? A gente não está enxergando. Não adianta soldado, não adianta só o Mauro Osório vir aqui fazer um discurso mais enfático, falar dos 18 mil fantasmas. A gente precisa ver. A gente precisa ir lá em Japeri, né? Precisa ir lá no Chapadão. Levei meu neto lá de 12 anos, é claro, com uma pessoa que conhecia lá, que controlava o território, mas foi bom para ele ver. Ele falou: que isso, vou ver aqui que o pessoal estuda nessa escola, né? Ver garota de 10 anos andando armado, quer dizer, uma loucura. Entrar 2 caminhões com mercadoria roubada, ouvir do cara que todas as motocicletas lá são ilegais. Cadê a justiça? Tá certo? Então não vê nem polícia lá, né? Tinha uma placa lá: aqui ninguém joga lixo, afirma. Porque parece que a gente de outro lugar estava indo jogar lixo lá na Pavuna, no Chapadão. Não foi mais ninguém, é claro, senão não sai vivo. Mas isso não é minimamente razoável. Isso é coisa da Idade Média, pior, né? Tá? Vamos lá. Bom, tem o Instituto Rio Metrópole, foi criado uma Câmara Metropolitana. Hoje em dia você não pode fazer nenhuma política que atinja beneficie mais de um município da nossa região metropolitana se não passar pela Câmara Metropolitana. A Constituição de 88 ela é maravilhosa, mas ela foi muito municipalista e ela esqueceu muito a questão metropolitana. E aí veio um estatuto em 2015, que é o Estatuto das Metrópoles, e aí os estados, as regiões metropolitanas, elas têm que criar uma Câmara Metropolitana, um órgão metropolitano, e qualquer política que atinja mais de um município, Alcimar, tem que ser discutida e resolvida no âmbito da Câmara Metropolitana. Pois bem, no período do Witzel, me desculpe, né, em todo lugar tem gente complicada, até na justiça, né? Ele reuniu 1 ou 2 vezes a Câmara Metropolitana, e o atual governo reuniu só para aprovar a privatização da SEDAI. Tem lá uma autarquia que é para pensar a questão metropolitana. Teve algum concurso até agora para estruturar ela? Nenhum. Então a gente precisa também estruturar o Instituto Rio Metrópole, para nós estarmos pensando políticas para a metrópole, que a gente viu os dados, são dados muito ruins, né? A questão do leste metropolitano. Aí tem um outro problema, né? Nós temos municípios do Estado de Janeiro bastante ricos. Maricá tem uma receita por habitante, Caldas dos Róis, de R$24 mil. São Gonçalo era 1.000. Agora foi para 2.000 também, acho que por conta do dinheiro da SEDAI. Mas olha só, gente. São Gonçalo tem mais de 1 milhão de habitantes, tem uma receita por habitante em 2 anos, que é a receita hoje de Maricá de um mês. Quer dizer, na verdade, por ano, a receita de Maricá é 24 vezes maior, agora 12 vezes maior, né, do que a de São Gonçalo. Niterói, então, São Gonçalo é R$2.000 por habitante ano, a receita. Niterói é 8 mil. Saquarema agora é 14 mil, Caldas dos Róis, e Maricá é 24 mil. Agora, se a gente quiser resolver isso, mudando essa distribuição, os outros estados também querem tirar o nosso rojo. Então a gente fica nesse dilema, mas a gente precisa estar discutindo uma política entregada para o leste metropolitano. Os primos ricos, que são de Niterói e Maricá, precisam trabalhar junto com os primos pobres, que são São Gonçalo e Itaboraí. O interior fluminense. Temos que pensar que cada região do interior tem muita riqueza pelo interior. A gente precisa, por exemplo, outra coisa. E aí também eu acho que tem a ver com a justiça trazer alguns alertas. Eu estava em Lumiar, que é um lugar muito bonito, num churrasco lá. Tinha um rapaz que mora em Friburgo. Ele chegou para mim, mas falou o seguinte: Mauro, tem muito problema aqui de defensivo agrícola em excesso. E o peão trabalha na roça, que antes andava a cavalo, depois de bicicleta, agora anda de moto. Usa defensivo agrícola excessivo, o trabalhador fica prostrado, chega a cocaína para se animar,
e sai de moto doidão e bate muitas vezes e morre. Depois eu liguei para a pessoa da SEASA que infelizmente me confirmou isso. Então a gente precisa de alguma forma estar fiscalizando isso. Eu não quero jogar toda a tarefa em cima de vocês, na verdade ela é de todos nós, mas você vê que a gente tem muita coisa para mudar no estado do Rio de Janeiro. Orçamento territorializado, vamos ver quanto a gente gasta em cada região. Se aconteceu qualquer problema no Leblon, está na mídia no dia seguinte. Qual é o jornalista importante que mora em Japeri? O Merval mora na Delfim Moreira. Tem o Merval morando em Belford Roxo? De forma nenhuma. Então a gente precisa ter também um orçamento territorializado para estar discutindo e ter uma... Na verdade, a política pública ela tem que ser redistributiva de renda. Sempre. Quem tem mais paga mais e recebe menos. Quem tem menos paga menos e recebe mais. Essa é a ideia para a gente ter uma... Toda a cidade, toda a metrópole. Quanto mais... toda a metrópole, quanto mais igualitária, mais inovadora. Quanto mais desigual, mais violenta, não tem saída. Né? Então a gente precisa, é claro, ter justiça, precisa punir para quem for, mas precisa ter menos desigualdade, precisa ter serviço público. E aí, pensar o Estado do Rio é fundamental. A Fundação CEPERJ acho que tem um papel muito importante. Maricá criou lá um Instituto Darcy Ribeiro para pensar a cidade, eu até ajudei a criar. Já tinha falado mal de Maricá aqui, né? Mas tem políticas sociais lá interessantes também, mas tem dinheiro demais. A verdade é que tem que distribuir isso um pouquinho melhor. Bom, a questão da recuperação fiscal, tinha que assinar um acordo, não tem jeito. O primeiro acordo foi muito draconiano, mas a gente estava indo para o caos social. Esse já foi menos draconiano, e aí eu acho que a Alerj, o presidente André Cigano, teve um papel importante, dizendo não vai passar nenhuma retirada de direito de servidor, e não passou. Mas a gente precisa rediscutir essa dívida, precisa pegar esses 60 bilhões aí de volta, Rosemary, precisa gastar em infraestrutura e precisa rediscutir com o próximo governo estadual, com o próximo governo federal, rediscutir esse acordo de recuperação fiscal. A questão da reforma tributária do Pacto Federativo, não dá para o governo federal arrecadar 200 bilhões aqui e devolver só 45, na situação que a gente está. Pensar os sistemas produtivos que têm mais potencialidade, como diversificar essa estrutura produtiva, como trazer mais produção de medicamentos para o Brasil, não depender de medicamentos e ficar à deriva como nós ficamos na Covid, né? Não ficar dependendo de importar derivados de petróleo quando a gente pode produzir aqui, tem tudo para produzir aqui, não precisa ter preço em dólar, né? E os acionistas de Nova York podem ganhar um pouquinho menos, né? E continua dando lucro, tá? E tem que pensar, não é o lucro de curto prazo, é o lucro também a médio e longo prazo, tem uma estratégia mais racional com isso. Questão portuária, nós somos um estado litorâneo, e porto importante é porto de contêiner. A indústria adora se instalar em retroárea de porto de contêiner. Então o Açu é um porto muito importante. Itaguaí tem um terminal de contêiner lá, Maricá agora vai ter outro, e atrair indústria para retroárea e ter infraestrutura para isso acontecer e ter coordenação de política para isso. Não pode um empresário chegar no terreno, aparecer lá um miliciano, dizer que ele não vai pagar lá. E foi embora, foi para São Paulo, né? Enfim, a questão de ter uma política de inovação, a FAPESP tem recursos, mas o Rio de Janeiro tem muito pesquisador, isso é ótimo. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que vai publicar numa revista científica na Europa, nos Estados Unidos, nada contra. Mas a gente precisa também ter uma reflexão organizada sobre o Estado do Rio de Janeiro. Então, ter um sistema regional de inovação, né? Enfim, por questão da cultura e da autoestima é fundamental. Eu achei aqui que vocês têm autoestima em alta, isso é bacana, né? A gente vê um clima legal. Questão da segurança pública, precisa ter inteligência, não adianta. Não adianta ter... Qual é o percentual hoje de jovens que estão na cadeia que não foram ainda julgados? Cada vez tem mais gente presa, gente. Tem que prender mais? Não, tem que pensar isso. Não é que não tem que prender, mas a solução na segurança pública não está só na segurança pública, né? Questão da agricultura, o Estado do Rio de Janeiro quase não produz alimentos, e cada vez a gente sabe mais que alimento é saúde, não é isso?
Então a gente precisa, nunca vai ter soja aqui por grande propriedade, mas pode ter uma política agrícola, agroecológica, enfim. Então, quer dizer, é isso. Obrigado aí pela atenção, desculpe também trazer mais notícias. Eu vou vir dar mais palestras aqui, que eu já vi que vocês adoram levantar e aplaudir os outros. Isso é uma delícia. Eu vou corrigir, a gente só levanta e aplaude quando merece, por isso aplaudimos, não é isso? E foi muito merecido. É o tipo de palestra que eu ouviria a noite inteira. Eu adoro palestra objetiva, dados, eu acho fantástico ter informação. Muito obrigado, excelente palestra. Alguns colegas mandaram já os questionamentos para cá. Eu vou direcionar as perguntas para o nosso querido Mauro responder. Quem tiver alguma pergunta pode ir preparando, então, mandar para cá para a gente poder agilizar aqui, tá bom? Faz favor, então, faz a sua de uma vez, depois eu faço as que mandaram para cá. Segunda parcela da recomposição salarial agora em janeiro de 23. E a nossa data base da categoria, que é maio, que é o IPCA de 2022. Corremos risco? Começou pela questão geral, depois da questão corporativa, que também é importante, é claro. Ninguém é de ferro, pois é. Bom, mas olha só, gente, quer dizer, eu acho também, viu, que a gente não tem tradição de estar reivindicando. Então, na verdade, de fato, teve a transferência da capital, quer dizer, agora, menos tempo, a capital mudou de Bonn para Berlim, teve várias compensações, metade dos ministérios ficaram lá. E aqui, na verdade, a capital foi mudando lentamente, né? A gente, na verdade, também não pediu nada, viu? Tá? E também quase nada foi dado. O Juscelino deu lá um dinheiro para 7 câmaras, que foi o governador provisório da Guanabara, logo depois da transferência da capital. A fusão teve bastante investimento aqui, tá? Eu não achei nada assim que tenha sido prometido na fusão e não tenha sido dado, né? O que acontece também é que logo depois da fusão vem a crise dos anos 80. E os projetos no Rio de Janeiro eram de mais longo curso. Né? Qual era a ideia do Geisel? Que também era um ditador, né? Então, é claro que isso é uma maluquice, não pode. Mas ele era um cara que tinha estratégia para o país, né? Então, a estratégia dele era, quer dizer, não vamos comparar com esse, desculpe, desse doido do Bolsonaro, né? Pelo amor de Deus. Isso realmente é inacreditável. Desculpe se alguém aqui vota no Bolsonaro, nem devia falar isso, mas meu neto diz que às vezes eu costumo falar, às vezes eu falo demais, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Mas o Geisel era um cara preparado. E a ideia dele é que tinha que desconcentrar o poder de São Paulo. Então, na verdade, você tinha que desconcentrar territorialmente. E aí ele leva a Fiat para Minas, chegou até do Rio, aliás, levou para Minas e todo um complexo produtivo junto. E o Rio, segundo o professor Carlos Lessa, tem um livro maravilhoso sobre o Rio de Janeiro, chamado Rio de Todos os Brasis, faleceu recentemente, grande carioca. O Carlos Lessa enfim, agora eu até me perdi, fiquei emocionado porque eu era muito amigo dele, ele faleceu não tem muito tempo, né? Mas enfim, assim, o Carlos Lessa diz que o projeto do Geisel para o Rio era a terceira revolução tecnológica. Então aqui era Fiocruz, o fortalecimento da COP que ocorreu, a parte de energia nuclear, que ficou meio pelo caminho, né? Hoje estão voltando a discutir energia nuclear por causa da questão do aquecimento global, né? Mas o fato é que no Rio era um projeto que ia maturar mais lentamente. E a crise externa, que virou uma crise fiscal, acabou que a compra de computadores, né? Enfim, os projetos que eram para o Rio de Janeiro foram os que menos evoluíram no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, tá? Então, o Carioca começa a descobrir que a gente tem uma crise nos anos 80, porque a economia brasileira ainda cresce muito até o final dos anos 70, né? E, enfim, e aí até a fusão ficou muito mal vista, mas eu sou defensor da fusão. Imagina a gente ter essa metrópole complicada que a gente tem com 2 unidades federativas, com 2 tribunais de justiça. Não faz sentido. Nós somos um Estado pequeno que tem que integrar esse Estado, que tem que ter uma política metropolitana integrada. E a fusão tinha que ter acontecido em 60, quando a capital mudou. Quase aconteceu. E tinha maioria, pelo pouco que se discutiu,
tinha a maioria pró-fusão para fazer em 60. E por que ela não saiu? Ela não saiu porque, na verdade, a coisa que o político é mais conservador é colégio eleitoral. Então, se eu sou eleito num colégio eleitoral, qualquer colégio eleitoral novo é uma ameaça para mim. Então, o cara que era eleito pela cidade do Rio, pelo Distrito Federal, depois pela Guanabara, nessa época do Distrito Federal, ele queria que mantivesse o mesmo colégio eleitoral. O cara do antigo estado do Rio também. E a fusão acabou não acontecendo por causa disso, quase saiu. Se ela sai em 1960, teria sido muito melhor. Primeiro, teria sido feita na democracia. Segundo, que pegava uma cidade do Rio de Janeiro que estava menos estruturada, até a musiquinha de carnaval, Rio, cidade que me seduz. De dia falta água, de noite falta luz. Né? E o antigo estado do Rio estava melhor estruturado. Então se juntava duas máquinas mais parecidas. Tem uma discussão sobre a fusão, isso aí tem a ver com vocês, é até uma coisa interessante, viu? De estudar isso, porque se fala o seguinte: olha, o Tribunal de Justiça da Guanabara, quando foi feita a fusão em 74, tinha mais concursado, era muito melhor do que o Tribunal de Justiça do antigo Estado do Rio. Né? Teve uma pessoa que estava fazendo pós-doutorado no direito da FRJ e disse que, na verdade, quando tem a fusão, quem dominou o Tribunal de Justiça do novo Estado foram os juízes da Guanabara, e não do antigo Estado do Rio, que seriam atrasados. Mas aí chegou a essa conclusão. Quando faz a fusão, quem dominou a política do novo Estado foram os políticos da Guanabara. O Chagas derrotou o Amaral Peixoto. A Arena Carioca derrotou do antigo Estado do Rio. Então, me parece que a fusão, ela não é parte do problema, ela é parte da solução, que a gente precisa consolidar ela e ter uma política estadual e metropolitana, e ela deveria ter ocorrido em 1960. A Lei Candiga é um absurdo, uma maluquice. O governo Fernando Henrique, nós estamos numa situação de fragilidade externa, então vamos facilitar a exportação de produtos primários. Nenhum país enriqueceu vendendo produto primário, mas tudo bem. A Noruega e a Nigéria começaram a extrair petróleo mais ou menos na mesma época. A Noruega apostou numa política de desenvolvimento tecnológico, de diversificação da estrutura produtiva, hoje que é, e a Nigéria está no lugar que está. Então a gente precisa não vender petróleo cru, vender o derivado, de não ficar dependendo de medicamento, produzir aqui dentro, ter uma articulação nacional. Os países que deram certo, eles têm uma articulação nacional. Agora, a gente está vendo aí o exemplo da China, claro que não tem que copiar o que estiver errado, tem que copiar o que deu certo, não é isso? Mas todos os países, Estados Unidos, teve um projeto de país no século XIX, não foi pelo mercado. Os países que deram certo, eles tinham projetos, tinham uma coordenação pública. A mão invisível do mercado não funciona. Precisa ter uma estratégia de país, uma estratégia discutida pela sociedade. Né? Então, a gente precisa estar pensando essas coisas. Mas, enfim, então, ali foi para apostar a exportação de commodities, o Brasil precisando de dólar desesperadamente. E aí o governo Fernando Henrique, olha, vamos votar uma lei para não pagar o ICMS quando exportar, e o governo federal compensa. Até hoje não foi feita a lei regulamentando isso, e o Estado do Rio de Janeiro tem uma dívida, o governo federal com o Estado do Rio de Janeiro, alguns falam em 30 bilhões, outros falam em 60, mas de qualquer jeito é dinheiro, né? E agora, recentemente, regulamentaram de uma forma absurda que o Rio de Janeiro está recebendo aí 250 milhões por ano, não é nada, perto da dívida da Lei Candiga. Então a gente precisa discutir mais o nosso Estado. Acho que é isso, tá? Ok? Obrigado. Fala aí. Perfeito. Eu vou... Oi? É a segunda parte, Diz aí. que é se corremos risco de recuperação fiscal em relação à segunda parcela da recomposição Olha, no Rio de Janeiro e a nossa database em maio de 23. deixa eu falar uma coisa. Eu confesso que o detalhe do novo acordo eu não conheço, tá? Eu sei que, não sei se isso pega o judiciário, porque vocês têm autonomia, a Assembleia Legislativa também tem, mas o reajuste desse ano valeu para o Poder Executivo. Para o ano que vem não está garantido para o Poder Executivo. Vai ter que ser discutido. Agora, no momento, o Estado do Rio de Janeiro está com folga fiscal.
tá? Seja pela venda dos SEDAI, seja pelo preço dos royalties. A receita tributária tem crescido muito, né? Então acho que não vai ter dificuldade. Agora, como você falou, esse acordo tem que ser discutido de uma forma diferente no médio e longo prazo, senão não vai ter sustentabilidade. Mas acho que o reajuste, sinceramente, principalmente de vocês, eu acho que não vai ter problema, não vejo problema. Tem autonomia, tem recurso em caixa, né? Então eu não acredito que haja qualquer problema no curto prazo. Mas a gente precisa rediscutir esse acordo. O Delfim Neto, que era o síndico, né? A gente não deve seguir o exemplo dele, mas ele assinou os 50 acordos com a FMI. Não cumpriu nenhum, né? Então, naquele momento, a gente precisava assinar, né? Teve um engenheiro, uma vez que ele assinou lá alguma coisa absurda, aí na frente do juiz, ele falou: doutor, estava o Lampião e o Padre Cícero do meu lado, os dois mandando eu assinar. O senhor não assinaria, né? Não sei o que o juiz disse para ele, né? Mas realmente eu assinaria, né? Tá certo? Então, eu acho que a gente tinha que assinar esse acordo de recuperação fiscal e a gente precisa rediscuti-lo. Mas acho que ano que vem está garantido, né? Perfeito. Eu ouviria a explicação a noite inteira, só que eu fui avisado aqui agora há pouco que a cozinha fecha 10h30 do hotel. Então, olha só, as perguntas que chegaram aqui, elas falam mais do mesmo assunto. Eu vou tentar só juntá-las então, para facilitar, para ninguém ficar sem resposta. E se eu esquecer de responder alguma coisa, me cobra. A Graziela, aposentada, está perguntando o seguinte: com a redução de servidores, os aposentados e pensionistas correm risco de futuramente não ter os proventos e pensões pagos em dia pelo Rio Previdência? Aí a pergunta do Nélio da Capital é no mesmo sentido, que ele diz assim: olha, quais foram as medidas adotadas para a repatriação dos recursos do Rio Previdência indevidamente direcionados pelo governo Pezão na Bolsa dos Estados Unidos? Também Rio Previdência. O Wagner Cordeiro fala da auditoria cidadã, que ela afirma que a dívida do Rio foi paga 2 vezes já, e ele pergunta: como tal refinanciamento da dívida está associado ao regime de recuperação fiscal? E a última pergunta, tudo na mesma linha, né? De Silvia Cláudia, aposentada, perguntando se a reforma da Previdência, em especial, caminha para a privatização da Previdência. Ok? Tá, vamos lá. Vai falando um a um aí. Perfeito, vamos lá. A primeira é a Previdência, se há risco de aposentado pensionista futuramente não ter os proventos pagos pela Previdência. Eu acho que é a mesma coisa. Quer dizer, a curto prazo não, a gente está com folga fiscal, mas a médio e longo prazo, se a gente não fazer o Estado do Rio de Janeiro crescer, ter mais base para arrecadação de impostos, é claro que na frente a gente pode ter outro problema. A questão do pesão, realmente, eu não sei, né? Eu confesso a minha ignorância. O professor não precisa saber tudo. Quem estuda acho que refere à operação de Lauer, a operação da venda dos ativos de Previdência, né? Vai lá. Ok. A dívida cidadã, não é isso, auditoria? A outra é a dívida cidadã. Tá. Ele pergunta como é que essa dívida, o refinanciamento está associado ao regime de recuperação fiscal. Vamos lá. Sim, você tinha falado também da dívida das empresas. Isso. Na verdade, essas dívidas têm coisas também que tem que botar ou seja, que não vai receber, porque tem muita empresa aqui também que quebrou, tá certo? Às vezes o dono já morreu, então uma boa parte daquilo ali também tem muito ativo podre, tá? A CPI da dívida, que está acontecendo agora lá na LERJ, está se levantando exatamente o que de fato é dívida e o que não é, tá? Porque quando em 99 o garotinho ele assinou lá o acordo para receber royalties, adiantamento de royalties, ele assinou tudo que era discussão que tinha, se era dívida ou não. Reconheceu tudo. Deixou aí um passivo aí para os outros. E, na verdade, agora, nessa CPI, a gente está rediscutindo isso. Eu tenho uma divergência com o pessoal da auditoria da dívida cidadã, enfim, tem agora o nome exato. Porque quando se coloca ali no governo federal, está se juntando ali, quando diz que é 50%, se não me engano, 50% da receita seria dívida e tal, se pega o juro da dívida, que é pago todo ano, com o principal da dívida, que ele é rolado. Então, o que não se paga, o que se renova de dívida, não é isso?
Na verdade, o capitalismo ele tem crédito. E aí até é bom que tenha crédito, porque você está adiantando recursos para as pessoas. Então, dever não é problema, né? O problema é dever que você não pode pagar, né? E você também, o governo federal também sempre pode emitir moeda e não necessariamente gerar inflação, mas aí outra discussão a gente pode discutir outro dia. Mas o fato é que às vezes eu vejo as pessoas juntarem no que seria a dívida o que é o principal e o que é o juro. E o principal, ele é rolado. Tá certo? Quer dizer, todo país do mundo, o governo deve, as empresas devem, quer dizer, então o que é rolado não é pago, não é gasto com dinheiro do orçamento. Então a gente já tem uma taxa de juros no Brasil que é uma maluquice. Eu falei para vocês que o IPCA de 99 para cá dava 300%, o IGP da Fundação Getúlio Vargas 600%, a Selic deu 1.400%. O Brasil é o paraíso dos rentistas, não é isso? Então, o juro aqui é uma maluquice, tem que diminuir. É claro, tem que fazer com responsabilidade, por causa da questão da inflação. Mas o brasileiro, a gente ganhou pânico de inflação. Nós temos um setor financeiro muito concentrado. Então, qualquer gripe, o nego já diz que é pneumonia e taca juro para cima, né? E para quem tem dinheiro aplicado é ótimo, para quem deve é um horror. E para o setor público também acaba gastando muito com pagamento de juro, né? Mas, enfim, eu acho que tem que fazer um pouco essa separação do que é o principal, o que é o juro, e fazer uma discussão também sobre o que de fato a gente gasta, que já é muito, e precisa baixar o juro nesse país, e não é isso que vai gerar inflação. Dá para fazer isso, só que os bancos vão ganhar um pouquinho menos, mas o banco já tem lucro recorde no Brasil e pode diminuir isso. A última, fechando aqui, as reformas da Previdência, em especial, caminham para a privatização da Previdência? Eu não acredito, quer dizer, também tem que ver, por exemplo, o sonho dourado do Paulo Guedes, né, era implantar, quer dizer, o Chile teve o pior dos mundos, né? Quer dizer, na verdade você teve uma ditadura muito mais sangrenta do que no Brasil, né? E uma política econômica muito mais perversa para os pobres, né? Tá certo? Então lá, por exemplo, você privatizou totalmente a Previdência, e a Previdência lá como é que passou a ser, né? E até essas manifestações que teve no Chile foi muito consequência disso, né? A Previdência larga capitalização. Então cada um se vire e faça a sua aposentadoria. Para o rico, para a classe média alta, dá para fazer. Agora, para o cara ganhar salário mínimo, como é que ele vai poupar para ter Tá certo? Quer dizer, o sistema de previdência tem que ser público e ele tem que ser solidário. Tá certo? Quer dizer, ou seja, quem está trabalhando hoje está contribuindo para quem trabalhou ontem. E o Paulo Guedes não conseguiu que isso fosse aprovado, que na verdade era o sonho dourado dele, né? Haja perversidade, mas enfim, isso não saiu. Eu não acredito que privatize, não, né? Principalmente, enfim, quer dizer, dependendo de quem ganha essa eleição esse ano, né? Mas não acredito, não passou e acho que não passará, né? Eu acho que tem uma discussão que é importante, que é o seguinte: as pessoas estão vivendo mais, tá certo? Quanto é que as pessoas viviam na virada do século XIX para o século XX? 45 no mundo, 30 anos no Brasil. Ou seja, a maioria de nós aqui, pela idade média, já teria morrido. Tá certo? Então, ainda bem, graças à medicina, graças à ciência, né? Quer dizer, no mundo era 45, hoje está 70 e tantos anos. Se a gente pegar quem vive até os 50, porque para a aposentadoria isso aqui conta, quer dizer, a mortalidade infantil, ela joga a expectativa de vida para baixo, mas isso não vai se aposentar, infelizmente, né? Então, se a gente pegar mesmo no Brasil hoje, a expectativa de vida de quem chega a 50 anos vai a 80. Então, a questão, quer dizer, e aí o custo da Previdência também aumenta. Então, a gente precisa, eu acho, com toda sinceridade, discutir isso também. Tá certo? Quer dizer, qual é de fato a idade de aposentadoria que deve ter em função da evolução da expectativa de vida. Eu acho que essa é uma discussão que é justa, inclusive do ponto de vista social, e as pessoas tenham uma aposentadoria digna, mas, quer dizer, há anos atrás uma pessoa com 50 anos estava velha, hoje é um garoto. Então, acho que essa é uma variável que a gente deve
levar nessa discussão também para procurar fazer as coisas com seriedade. Perfeito. Eu quero só responder uma pergunta que veio pelo YouTube, que o Celso trouxe aqui, que não é do Mauro, mas para esclarecer. Disseram que quando a gente pontuou aqui as pautas do sindicato com a presidência, a gente não falou dos concursados da convocação. É porque essa pauta já vem sendo atendida, né? Tem havido convocações, mas é uma pauta permanente nossa, porque a gente sabe que não adianta a gente ter ganhos financeiros e a categoria do EC trabalhando. Então, só para lembrar, a pauta de concursados de convocação é essencial para a gente, para oxigenar o Rio Previdência, a contribuição e para que os servidores também possam dividir as funções no cartório que estão esvaziadas, só para reforçar isso. Tá bom, gente? Obrigado, gente. Bom jantar. Gente, é uma muito alegria obrigado. estar com vocês Nosso amigo aqui Mauro essa noite. Osório. Agradecemos de coração pela palestra, estamos muito felizes, muita informação. Boa noite, gente.